Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos bem, que estejam dispostos a aprender algo novo hoje. Retornaremos às nossas aulas essa semana, passou feriado, então vamos retomar as nossas atividades hoje. Para os alunos do 7º ano, a gente vai ver um pouquinho sobre média aritmética e média ponderada. E para os alunos do 8º ano, a gente vai ver um pouquinho de triângulos congruentes. Então, pessoal, espero realmente que vocês prestem atenção nas dicas, na aula como um todo, porque, como de costume, sempre no final das minhas aulas eu deixo lá no grupo uma atividade para vocês exercitarem tudo que a gente trabalhou durante a aula, tá bom? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, para a turma B, nós temos como tema média aritmética e média ponderada para os alunos do 7º ano e triângulos congruentes para os alunos do 8º. Começando para os alunos do 7º ano, a gente tem aqui a média aritmética. O que seria essa média? A média aritmética entre vários números é obtida dividindo-se a soma desses números pelas quantidades deles. Ou seja, a nossa média aritmética nada mais é do que a soma dos nossos números dividido pela quantidade total, ou seja, a nossa amostra total. Tendo como exemplo aí, para a gente poder fixar a melhor definição, temos o seguinte: determine a média aritmética entre os números 3, 7, 2 e 6. Então, para a gente poder conseguir encontrar a nossa média aritmética com esses números, o que é que a gente vai fazer? A gente vai somar, ou seja, 3 com mais 7, com mais 2, com mais 6, e a gente vai dividir pela quantidade. A gente tem um numeral 3, 7, 2 e 6. Então, ao todo, a gente tem 4 números. Então, vai ser esse o número que a gente vai dividir. Então, a gente soma todos eles e divide por 4, porque a gente tem 4 algarismos. Fazendo essa continha básica, a gente tem 3. A gente tem 3 com mais 7 dá igual a 10. 10 com mais 2 dá 12. 12 com mais 6 dá igual a 18. Isso tudo dividido por 4. Se a gente fizer essa divisãozinha aí, ó, 18 dividido por 4, a gente tem 18 dá para dividir por 4, porque 4 vezes 4 dá igual a 16, mais 18 menos 16 sobra 2. Só que 2 não dá para dividir por 4. Então, o que a gente faz? A gente adiciona um zero aqui e acrescenta uma vírgula no nosso número aqui. Então, vai ficar 20 dividido por 4, agora sim a gente consegue. 20 dividido por 4 dá igual a 5. 5 vezes 4 dá igual a 20 e a gente encerra a nossa divisão. Então, nosso resultado de 18 sobre 4 dá igual a 4,5. Então, essa é a nossa média aritmética desses nossos números 3, 7, 2 e 6. Então, pessoal, para você encontrar essa média aritmética, não tem muito segredo. É sempre você lembrar que vai ser a soma dos nossos números dividido pela nossa quantidade total. Ou seja, você soma os números e conta quantos números você tem na sua amostra total. Aqui no nosso exemplo, a gente só tinha 4 números, mas aí poderia ser 8, 10 e assim por diante. Então, você só tem que prestar atenção nisso. É somar os números e contar a quantidade da nossa amostra, ou seja, a quantidade de números que a gente está somando, tá bom? Seguindo para a nossa segunda média, que no caso aí é a média ponderada, ela já é diferente. Você já vai ter que prestar atenção em outros detalhes. Então, a nossa média ponderada aqui, ó,
A média ponderada entre os vários números com certos pesos é igual à soma dos produtos de cada número pelo seu respectivo peso. Isso tudo dividido pela soma dos pesos. Então, a nossa média ponderada vai ser essa soma dos números vezes o peso. Ou seja, cada número vai constar lá no exemplo o peso que ele vale. Isso tudo dividido pela soma dos pesos considerados nesses exemplos, nessas questões, tá bom? Temos aqui também um exemplo para a gente poder exercitar e tentar entender melhor essa definição. E o exemplo é o seguinte: determine a média ponderada dos números 12, 20 e 18, com pesos respectivamente iguais a 4, 3 e 5. Então, nós temos todos os detalhes, todos os dados para a gente poder obter e utilizar a nossa regrinha, a nossa equação da média ponderada, pessoal. Então, ó, a gente tem os números e a gente tem um peso que cada número vale. Então, é só colocar na fórmula, ó. Então, o nosso primeiro número é o 12. E o 12 vai ter como peso 4. Que aqui não está em ordem, 4, 3 e 5. Então, vai ser 12 vezes 4 mais 20, que é o nosso segundo número, vezes 3, que é o nosso segundo peso, mais 18 vezes 5, que é o nosso terceiro peso aqui. Isso tudo dividido pelo quê? Pela soma dos pesos. Então, a gente tem o peso 4 mais o peso 3 mais o peso 5. Então, tudo isso a gente vai só resolver as operações simples, ó. 12 vezes 4, se você fizer, vai dar igual a 48. 20 vezes 3 vai dar igual a 60. E 18 vezes 5 vai dar igual a 90. Então, isso tudo dividido pela soma dos nossos pesos, que é 4 com mais 3 dá igual a 7. 7 com mais 5 vai dar igual a 12. Então, aqui, ó, terminando a nossa operaçãozinha, a gente tem 48 mais 60 mais 90. Essa soma toda vai dar igual a 198, dividido por 12. Agora, para a gente poder encontrar, é só fazer essa divisão simples, ó. 198 dividido por 12, então a gente vai ter o seguinte: 1 não dá por 12, mas 19 dá para dividir. Ou então, 19 dividido por 12 dá para dividir uma única vez. Então, 1 vezes 12 dá igual a 12. 19 menos 12 sobra 7. 7 aqui abaixo 8 fica 78. 78 dividido por 12, se você for analisar, você consegue fazer essa divisão por 6. Porque 6 vezes 12 vai dar 72, ou seja, vai dar um número próximo. Então, 78 menos 72 vai sobrar somente 6. Só que 6 a gente não consegue dividir por 12. Mas se eu acrescentar um zero aqui e uma vírgula aqui, aí sim vai dar certo, ó. 60 dividido por 12 dá igual a 5, porque 5 vezes 12 dá igual a 60 e a gente encerra a nossa divisão. Então, a nossa média ponderada desses nossos números 12, 20 e 18, tendo como peso 4, 3 e 5, vai ser igual a 16,5. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido como faz o passo a passo para encontrar a média aritmética e a média ponderada, pessoal. Eu vou colocar lá no grupo uma atividade para a gente poder exercitar o conteúdo trabalhado hoje. Então, eu espero que vocês prestem bem atenção para poder resolver, viu? Então, qualquer dúvida, é só falar comigo lá no grupo ou no privado. Agora, dando continuidade à nossa aula para os alunos do 8º ano, a gente tem como tema hoje os triângulos congruentes.
Então, o que seria esses triângulos congruentes? Ou esse termo congruente, o que significa? Como é que é classificado essa congruência entre triângulos? Então, a gente vai ver tudo isso hoje. Iniciando aí, ó. Na geometria plana, é dito que dois triângulos são congruentes quando os lados e ângulos do primeiro triângulo estão em correspondência com os lados e ângulos do segundo triângulo, ou seja, que tenham a mesma medida. Então, pessoal, nada mais é que essa congruência quando a gente tem triângulos iguais. Então, a gente tem que procurar essa semelhança, essa correspondência entre dois triângulos. Aí, ó, no caso de congruência de triângulos, é possível descobrir se um triângulo é congruente ao outro apenas comparando os seus elementos. Quais seriam esses elementos? A gente vai tanto analisar os seus lados e os seus ângulos, para a gente poder ter a certeza e classificar ela como sendo um triângulo congruente, tá bom? E a gente vai ter essa classificação em 4 casos. A gente vai ter o primeiro caso, que a gente vai ter congruentes, triângulos congruentes, como sendo lado, ângulo e lado. No segundo caso, que vai ser lado, lado e lado, a gente vai ter os 3 lados iguais, ou seja, semelhantes. Teremos o nosso terceiro caso, que vai ser o ângulo, lado e ângulo. E o nosso quarto e último caso, que vai ser o nosso lado, ângulo e ângulo. Só que esse outro ângulo aqui vai ser um ângulo adjacente, ou seja, vizinho. Então, vamos analisar cada caso, pessoal, para a gente poder ter a certeza de poder classificar esses triângulos como sendo congruentes a partir de suas características, de seus componentes, a gente poder olhar para algum par de triângulo e dizer esses triângulos são congruentes ou não, tá bom? Então, analisando o nosso primeiro caso aqui, é o do nosso lado, ângulo e lado. Aí, ó, diz aí, ó. Neste caso, teremos 2 lados congruentes e o ângulo formado por eles também será congruentes. Que é o nosso esqueminha, a gente tem o nosso triângulo ABC e a gente vai ter lado e lado iguais e o nosso ângulo. Tendo como exemplo aqui, a gente tem um par de triângulos, sendo que o nosso primeiro aqui, nós temos um ângulo 60 e nosso A' aqui também tem 60. Se a gente analisar, temos um lado 5 e o nosso outro lado aqui também tem 5. Esse nosso lado AB vale 3 e aqui nosso A' e B' também vale 3. Então, a gente temos o nosso primeiro caso, que vai ser lado, lado, lado e ângulos iguais, ou seja, a gente vai ter triângulos congruentes. Partindo com o mesmo raciocínio, a gente vai para o nosso segundo caso. Nesse nosso segundo caso, a gente vai ter os 3 lados iguais, ou seja, 3 lados congruentes. Então, a gente tem como exemplo aqui nossos dois triângulos, seja triângulo A, B, C, e A', B' e C', sendo que a gente tem, ó, desse lado, BC vale 6, B', C' também vale 6. Temos nosso AC que vale 5, nosso A' e C' também vale 5. E a gente tem, ó, o intervalo daqui, ó. O nosso lado AB vale 4, nosso A' e B' também vale 4. Então, a gente pode classificar esse par de triângulo como sendo LLL, porque a gente tem os 3 lados congruentes. Nossos 3 lados são semelhantes, são iguais. Temos o nosso terceiro caso,
Nosso terceiro caso vai ser o do ala, que é o ângulo, lado e ângulo. Ou seja, temos dois ângulos congruentes e o lado compreendido entre eles também é congruente. Então, aqui a gente tem o nosso aqui, ó, esqueminha. Nosso triângulo ABC, sendo que nós temos o ângulo aqui e ângulo aqui. E o nosso lado também vai ser igual. Então, vai ser dois ângulos iguais e um lado. Então, temos aqui um exemplo, um par de triângulos, onde esse primeiro aqui, a gente tem o ângulo 70 e 30. E temos o lado medindo 8, ou seja, o BC vale 8. Nesse outro triângulo aqui, a gente tem o C' e B' também valendo 8, e a gente também tem o nosso ângulo 30 e nosso ângulo 70. Então, a gente vai classificar ele também como sendo ala, porque ele vai ter ângulo, 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 ângulo e lado. O nosso quarto e último caso é o do lado, ângulo e ângulo, só que nesse caso aqui, o nosso último ângulo vai ser adjacente, ou seja, ele vai ser vizinho, ou seja, vizinho ao outro. Temos aqui, ó, ângulo, ângulo e lado. Tá vendo aqui, ó, nosso ângulo aqui sendo adjacente, ou seja, ele tá vizinho, próximo ao outro. Então, aqui a gente tem os dois triângulos para a gente poder comparar. Ó, nós temos o ângulo 30 e 70. Esse aqui também a gente tem 30 e 70. E a gente tem um lado, ó. O lado BC vale 4. E aqui, B' e C' também vale 4. Então, a gente vê que está de acordo com a classificação. A gente tem um lado igual, um lado semelhante, e a gente tem os dois ângulos também iguais, sendo que um é adjacente ao outro, ou seja, ele é próximo ao outro, vizinho ao outro, ao lado do outro. Então, pessoal, a nossa aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham prestado bem atenção no tema trabalhado hoje. Eu vou colocar lá no grupo uma atividade para a gente poder exercitar esse tema que a gente viu hoje, para poder fixar melhor tudo que a gente viu hoje e ver como é que tá o aprendizado de vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só colocar lá no grupo ou falar comigo no privado. Então, até a próxima aula. Beijos!